Ela tinha apenas 21 anos e era estudante da renomada Universidade de München e foi condenada à morte pelos nazistas, e não a qualquer morte, e sim pela guilhotina. Quem era ela? Ou melhor, quem eram eles? Veja aqui. Hallo, tudo bem com vocês? Estou gravando esse vídeo em fevereiro, tristemente o aniversário de morte desta garota. Nunca ouviram falar? Mas imaginem só, uma jovem embarca num trem para München, no seu cabelo Chanel. Ela tem uma flor do seu buquê de aniversário. Essa jovem acabou de fazer 21 anos e está a caminho de uma vida nova e excitante, que é estudar biologia e filosofia em München. É uma nova fase, uma fase de vida muito emocionante, porém, pouco menos de um ano depois, a esperançosa estudante acaba na guilhotina. Isso mesmo. Juntamente com um dos seus irmãos e um amigo. E por quê? Porque espalharam panfletos na universidade contra um regime assassino. Estamos falando de Sophie Scholl. Mas quem é essa Sophie Scholl e por que ela se tornou tão famosa? O seu nome é hoje símbolo de todo um grupo de estudantes que arriscaram as suas vidas na resistência ao regime nazi. Sophie Scholl nasceu em 9 de maio de 21 em Feuchtenberg, em Schwab, na famosa Suábia, região onde eu moro aqui na Alemanha. Sophie, a gente tem que falar, ela é uma jovem normal, adora tocar piano, música, natação, natureza, ela desenha, frequenta cursos de desenho, até ilustra livros e adora dançar. Aos finais de semana, ela vai com o carro dos pais a vários eventos, cresce com 5 irmãos. A sua mãe é enfermeira e o seu pai cresceu de filho de agricultores para o presidente da Câmara. A vida familiar cotidiana inclui música, concertos, desenhar, tocar, ir ao teatro, mas na década de 30 a política entra na vida cotidiana dos Scholls. Hitler chega ao poder. As crianças da família Scholl crescem então com a ideologia nazi e o exercício militar das organizações infantis e juvenis, as famosas juventudes hitleristas, estão na vida de todos. Apesar do pai meio incomodado, as meninas aproveitavam dessas novas liberdades no Bund Deutscher Mädel, a BDM para as meninas. Viagens de aventura, com fogueira, acampamento de férias. Sophie é uma líder da BDM, mas não incorpora realmente essa ideologia. Ela se pergunta por que sua colega de classe judia não pode estar presente. Ou ela quer ler Heinrich Heine, um poeta judeu cujos livros os nazis queimaram em 10 de maio de 33. Em meados da década de 30, as crianças Scholl experimentam então em primeira mão como os nazis lidam com pessoas de quem não gostam. Os irmãos de Sophie e Hans, são presos, Inger e Werner e Sophie. Apenas Sophie é libertada e os outros são encarcerados durante 8 dias. A razão? Hans tinha cantado canções proibidas e lido livros de Stefan Zweig. Sophie já não se sente à vontade na juventude hitlerista. Em 40, termina o colegial e inicia sua formação como professora de jardim de infância. No jardim de infância, onde Sophie vai, eles ainda acreditam na autodeterminação e a individualidade das crianças, um contraste muito acentuado com a ideologia nacional-socialista. As novas pessoas devem ser então tão ágeis como os cachorros, tão resistentes como o couro, tão duros como o aço Krupp e, claro, leais ao Führer. Em abril de 41, Sophie Scholl tem que ir para o serviço de trabalho do Reich, o Reichsarbeitsdienst. Aqui, a ideologia do Reich nazista é jogada goela abaixo das meninas. Sophie tem que primeiro trabalhar na casa de uma família de agricultores e mais tarde trabalhar em um jardim de infância. Sophie odeia esse serviço e sente-se completamente abandonada por todos os bons espíritos, longe de casa, entre rostos estranhos, a vida cotidiana determinada por exercícios militares de manhã, treinos ideológicos, as meninas só tão interessadas em meninos, em homens, e Sophie escreve no seu diário: "A minha alma tem fome." Entretanto, a guerra está acontecendo. Os amigos de Sophie são enviados para a frente de batalha. Como soldados, e veem relatos horríveis de assassinatos em massa, e essas
informações, né, dos judeus discriminados e deportados, a falta de liberdade e o desprezo pela humanidade determinam a vida cotidiana e são muito notados por Sophie, que não conseguem ignorar, muito menos ao seu irmão e aos seus amigos, que se encontram então na Universidade de München. Os jovens logo concordam, só ler livros e discutir as coisas não é suficiente. Eles querem fazer algo contra o regime de fato. Então eles fundam o grupo de resistência A Rosa Branca. 6 pessoas pertencem a esse círculo pequeno ainda, né? Para além de Hans e Sophie Scholl. São Alexander Schmorell, Christoph Probst, Willy Graf e o professor universitário Kurt Huber. Com panfletos convocando a resistência, com citações de Goethe e Schiller, em nome do humanismo alemão e dos valores cristãos. Como, por exemplo, eles escrevem: não estamos em silêncio, somos a vossa consciência maligna. A Rosa Branca não vos deixará descansar. Hans Scholl e Alexander Schmorell escrevem os primeiros 4 panfletos no verão de 42 e enviam-nos a escritores, professores, livreiros, amigos e colegas estudantes. Os estudantes copiaram à mão os endereços de listas telefônicas. A Sophie provavelmente ainda nem estava diretamente envolvida nesse período, mas certamente ela já sabia disso. Um amigo mais tarde conta a Sophie pedindo-lhe um cupom ou uma ficha da Wehrmacht chamado Bezugsschein para conseguir um mimeógrafo, e ele adverte a Sophie de que isso é perigoso. Mas Sophie nem se importa, ela quer tentar tudo o que pode. Esse grupo de estudantes de Munique distribuiu mesmo o seu 5º folheto para além dos limites da cidade. Eles querem que os nazis pensem que eles são grandes, que estão lidando com um grupo mais generalizado na Alemanha. Então os estudantes imprimem de 10 mil a 12 mil folhetos duplicados à mão, né, no mimeógrafo, colocados em envelopes, carimbados, endereçados. Particularmente importante nessa fase de preparação, eles não devem levantar suspeitas por nenhum lado. Por isso, eles só podem comprar pequenas e discretas quantidades de selos, papel e envelope, sempre em lojas diferentes. Imaginem essa logística. Sophie é a primeira a partir com um pacote enorme de cartas. Em janeiro de 43, ela viaja de München para Augsburg, aqui onde eu estou, e Ulm. E na mala ela leva um monte de panfletos, todos estampados e endereçados. Algumas dessas cartas que ela envia em Augsburg, outras ela dá a um amigo em Ulm, que sua vez também envia para outras pessoas em Stuttgart, e outros apoiadores da Rosa Branca também fazem essas cartas circularem por todo o Reich. Em Munique, os estudantes se distribuem esses panfletos nas cabines telefônicas, nos carros, nos quintais das casas. O timing é super oportuno. Em janeiro de 43, o povo está inseguro porque em Stalingrad, a Wehrmacht alemã experimenta sua maior derrota até essa altura. Os membros da Rosa Branca querem tirar partido disso, então à noite eles pintam abaixo a Hitler, nieder mit Hitler. E liberdade, Freiheit nas paredes do distrito universitário, e fazem circular o seu 6º e último folheto. Estudantes, diz, o povo alemão está de olhos postos em nós, de nós espera a quebra do terror nacional-socialista, do poder da mente. Hitler, assassino de massa. Studenten, auf uns wird das deutsche Volk. Von uns erwartet es die Brechung des nationalsozialistischen Terrors aus der Macht des Geistes. Chegou o dia da cobrança, der Tag der Abrechnung ist gekommen. O texto foi escrito pelo professor Kurt Huber, um oponente declarado do nazismo. Sophie e Hans distribuíram a última edição desses folhetos em escadarias e corredores na Universidade de München no dia 18 de fevereiro. E por que correram tanto risco? Essa questão só se pode especular. Talvez já não tivessem mais envelopes, ou não tivessem mais selos, ou talvez quisessem o material perigoso fora da casa o mais rápido possível. A gente não sabe muito bem dizer. Um dos pacotes dos folhetos que Sophie tinha colocado no parapeito da escada, que ela própria, ou seja, ela que empurrou escadaria abaixo, né, essa é até uma cena célebre, filmada por muitas pessoas, ela disfarçando, colocando os panfletos no parapeito, e sem querer ela empurra assim com o cotovelo, e aquilo cai como uma chuva de panfletos por toda a escadaria, né, voltando por todos os lados. Na universidade, os soldados tentando catar os panfletos e não conseguindo, porque aquilo realmente, né, é uma cachoeira assim. Mas, à medida que esses folhetos se espalham pela universidade,
Também eles selam o fim da Rosa Branca. Hans e Sophie são observados pela Gestapo e também pelos zeladores são presos. E para piorar a situação, Hans também tem no seu bolso, sim, um panfleto do seu amigo Christoph Probst. 4 dias depois, 22 de fevereiro, os 3 são julgados. O julgamento é encurtado. Após apenas meio-dia, às 3 horas da tarde, o veredito é dado. Sophie e Hans e Christoph são condenados à morte por guilhotina. A sentença é executada no mesmo dia. O fatídico 6º folheto da Rosa Branca toma então uma vida própria. Semelhante a algumas notícias de hoje, mas sem as redes sociais, o New York Times reporta sobre o assunto, a BBC lê na rádio, a Royal Air Force deixa cair o panfleto em toda a Alemanha. Antes de sua morte, Sophie teria gritado Freiheit, liberdade. Até hoje, eles são celebrados por essa bravura. Quase todas as cidades alemãs de tamanho médio, e grandes nem se fala, tem alguma escola batizada com os nomes de Hans, Sophie e também do professor. Ruas, praças em homenagem no país todo. O troféu Irmãos Scholl é um dos prêmios literários mais importantes da nação. E a Fundação Rosa Branca em München tem a missão de manter viva a memória dos Scholl. Os jovens são quem mais podem tirar, na verdade, uma lição dessa história. Os colegiais, os gymnasien devem informar para as crianças de maneira mais diversificada possível o que eles fizeram, para não serem facilmente influenciados por slogans de propaganda, e também para mostrarem coragem civil e o que acontece quando a nossa liberdade é ameaçada. Ou seja, eles deveriam então absorver um pouco do exemplo dos irmãos Scholl e dos seus amigos. E aí, agora é a minha pergunta, vocês teriam essa coragem? Deixem aqui seus comentários, se você gostou do tema, se vocês se interessam por esse tipo de tema, porque aqui a gente não fala só de gramática, mas também sobre cultura, filosofia, etimologia, vocês sabem. Então é isso, um beijo, espero tê-los ajudado aí com mais essa informação histórica, que vale a pena, é muito forte, se a gente pensa hoje no que é a morte por guilhotina, como isso foi pesado, é realmente muito marcante. Um beijo, bis dann.